Vamos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, povo do eterno e altíssimo Deus. Estamos no segundo dia da jornada entre a morte e a ressurreição. Neste dia maravilhoso eu quero lhe saudar com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso eterno Deus possa estar sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pode ter certeza que hoje o dia será extraordinário, porque o Espírito Santo de Deus nos reservou um tempo precioso, um tempo de qualidade para estarmos nos aprofundando. Nós vamos hoje precisar aí de enxada, pá, picareta, porque nós vamos fundo hoje mergulhar na palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui apenas no segundo dia da jornada entre a morte e a ressurreição. O que acontece após a morte de uma pessoa? A alma, para onde a alma vai? A alma tem consciência, a alma não tem consciência. Nós já estudamos semana passada, este assunto e tratamos de algo extraordinário. E hoje nós vamos dar continuidade. Então, se eu fosse você, eu já começaria a fazer um trabalho missionário, um trabalho evangelístico. Como, pastor? Pegando o link desta live agora, você vai pegar este link e vai começar a compartilhar com os teus amigos. Você compartilha com os teus irmãos de igreja, compartilha com o teu líder espiritual, o teu pastor, o teu apóstolo, o bispo da tua igreja. Você compartilha agora neste grupo de WhatsApp, que todos os dias vocês se compartilhando aí com texto bíblico, com algumas imagens. Agora é o momento de você fazer um trabalho evangelístico e um trabalho missionário. A paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez para você. Eu quero nesta hora, junto contigo, eu quero clamar a Deus para que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Primeiro, eu agradeço muito a Deus por tua vida.
Eu louvo ao Senhor por tua história. Eu louvo ao Senhor porque através do Deus Espírito Santo, Ele trouxe você até este vídeo. Você que está aí do outro lado, assistindo ao vivo aqui conosco pelo YouTube, ou você que de repente está assistindo uma prévia deste vídeo no Facebook ou no Instagram, eu louvo ao Senhor por tua vida, porque não é em vão que Deus colocou você em contato com este vídeo. Você que está caindo aqui agora, neste momento, não de paraquedas, mas você que está aqui neste vídeo, aqui ao vivo comigo, seja bem-vindo. Mas eu quero explicar para você que teve uma aula na semana anterior. Na semana passada nós tivemos a primeira aula e seria necessário, seria bom que posterior a você estar conosco aqui assistindo este vídeo, assistindo esta aula ao vivo, são agora 20 horas e 6 minutos, o horário de Brasília, seria bom e muito importante que você, ao findar esta live, você retornasse na primeira aula que nós tivemos semana passada, só para você não ficar perdido. Só para você não ficar aí totalmente alheio àquilo que nós vamos tratar. Mas eu quero orar a Deus com você neste momento. Aonde você estiver, feche teus olhos. Aonde, se você puder, de repente você está aí dirigindo, não feche os olhos não. Mas se você estiver numa condução também, fique com os seus olhos abertos. Mas estando você em um local aonde lhe dê a condição de você fechar os teus olhos, faça isso nesse momento e vamos agradecer a Deus pelo dia que Ele nos concede, esse dia chamado hoje. Pai, é no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Eu louvo e engrandeço a Tua majestade, eu engrandeço ao Senhor, ó Pai, por Tua glória, por Tua honra, pelo Teu poder, Senhor. E na pessoa do Teu Santo Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis em Tua gloriosa presença. Eu peço que esta noite, Senhor, não seja apenas mais uma noite, que esse dia não seja apenas mais um dia, mais uma aula apenas, mas que o conteúdo que iremos tratar, Senhor, não venha de mim, Senhor, porque eu sou falho, eu sou pó, eu sou pecador, mas que o Teu Santo Espírito, que o Senhor, ó Espírito Santo, que o Senhor possa falar com a Tua igreja nesta noite. Que o Senhor, ó Deus Espírito Santo, possa nesta hora tratar de forma tremenda, maravilhosa e falar de maneira audível ao coração desse meu irmão e dessa minha irmã. Esse meu irmão, essa minha irmã que eu chamo de missionários, Pai, de evangelistas no Teu reino. É por isso que esta pessoa tem compartilhado este vídeo, Pai, tem compartilhado o link desta live para pessoas que precisam e necessitam se aprofundar cada vez mais naquilo que o Senhor tem a falar conosco. Pai, nos abençoe, nos dê uma noite de graça, uma noite de poder, uma noite de exaltação. Para a Tua glória é o que eu te peço hoje e te agradeço em um nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Seja mais uma vez bem-vindo, meu irmão. Estou muito feliz. Esse segundo dia, estou aqui a pleno vapor, o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui conosco, na técnica de áudio, de vídeo, conduzindo toda esta jornada. Está aqui o pastor Christian Dias junto comigo, que comanda aí toda a técnica para que chegue até você algo com qualidade. Uma qualidade na qual você tem aí tanto em áudio quanto em vídeo, que você possa ter um maior entendimento. E eu quero louvar ao Senhor, por toda a igreja evangélica prostrada a Teus pés, que é a igreja na qual, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Quero agradecer também ao meu amigo, que semana passada, nós enviamos também um abraço para ele, e eu quero fazer também nesse dia, que é o pastor Elias Soares de Moraes. Eu quero mandar um abraço para ele, porque todo o material que eu tenho utilizado nesta jornada tem sido de autoria do pastor Elias Soares de Moraes. Eu quero mandar um abraço para ele, mandar um abraço também para Abigail, o pastor Elias Soares, que tem ali uma loja
uma loja de material, né, teológico, de livros ali na Conde de Sarzedas. Ali no bairro da Liberdade, o pastor Elias tem a sua loja ali. Só você chegar ali ali no Fórum João Mendes, se você começar a perguntar do pastor Elias Soares de Moraes, todo mundo já vai conhecer que é um homem, né, bastante conhecido ali, um grande teólogo que esse Brasilzão tem. Então, irmãos, vamos lá. Eu acredito que você está com papel e caneta na mão nesta hora, ok? Pega aí papel, pega aí caneta, pega aí a Bíblia Sagrada. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, ó, na mão, ok? Então nós vamos começar agora a segunda aula da jornada entre a morte e a ressurreição. Na semana passada nós lemos a história que Jesus contou em Lucas capítulo 16, a história do rico e do Lázaro. Pastor, mas não é história, é parábola. Então volta lá, assiste a aula e você vai entender por que não é uma parábola e sim uma história. E com base naquela história, eu provei para vocês que a alma do ser humano, a parte, né, imaterial do ser humano, assim podemos dizer, após a morte física, a alma ela permanece consciente. Eu provei na aula anterior acerca disso. Ela permanece consciente. O momento de separação do corpo físico para a alma, esse momento de ruptura que acontece na morte da carne, né? A primeira morte, nós podemos também dizer assim. A alma, ela fica consciente. Eu falei para você ainda sobre um local onde toda pessoa posterior à morte, a sua alma desceria para aquele lugar chamado Hades. E no Hades existe 2 compartimentos. Ó, presta bem atenção aqui comigo, tá? Anota aí no teu caderno. Tem 2 compartimentos o Hades. O Hades, do lado esquerdo, assim, eu quero dizer, existe o local de tormenta. O local onde as pessoas que morriam sem ter servido a Deus, na sua fidelidade, ele ficava nesse lugar de tormenta. E o lado direito ficava então o seio de Abraão. O local chamado seio de Abraão, as bem-aventuranças, né? Um local de bem-aventurança. E era separado este local por um grande abismo, na qual quem estava em lugar de tormenta não poderia passar para o seio de Abraão, e quem estava no seio de Abraão não poderia de maneira alguma passar para o lugar de tormenta. Havia uma comunicação entre este rico com o pai Abraão, na qual nos mostra a consciência dele, a plena consciência posterior à morte. Estava em plena consciência. Então nós tratamos sobre isso na aula passada. E eu havia prometido que eu iria tratar hoje sobre esse lapso temporal, esse intervalo de tempo entre a morte física, a separação do corpo com a alma, ok? E o corpo, né? O momento de ressurreição. Nós vamos falar de fato que é a ressurreição. Nós vamos tratar sobre isso hoje. Hoje nós vamos tratar sobre isso. Então, é muito importante que você esteja aí munido de caderno, né, para anotar, ou no teu celular, no bloco de anotação. Nós estamos apenas no começo, tá ok? Então, entendendo que entre a morte, que é a ruptura, a separação do corpo físico e a alma, ok? Entendendo que quando ocorre este momento, até a ressurreição, aonde esta mesma alma retornará a ter acesso a este corpo, fica tranquilo que nós vamos tratar sobre tudo isso nessa jornada que acontece toda segunda-feira, todas as segundas-feiras, às 20 horas, direto do canal do YouTube. Você fique tranquilo que nós vamos tratar, nós vamos se aprofundar, irmãos. Nós vamos se aprofundar de uma maneira extraordinária. Por isso que é importante você mandar o link desta aula para quantas pessoas for necessário.
Eu quero que você comente aí na live, eu quero que você mande a tua pergunta dentro, né, do compêndio de assuntos que nós estamos tratando, porque este assunto está dentro da teologia sistemática, dentro da matéria de escatologia. E eu informei a vocês semana passada, na primeira aula, que a escatologia, essa palavra grega, escatologia, que significa estudo ou tratado acerca ou doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Então nós estamos tratando justamente dessa área, dessa matéria de dentro da teologia sistemática. Então, eu quero que você seja aí uma pessoa, um missionário, e compartilhe para quantas pessoas for necessário. Então, trazendo novamente, quando acontece a morte da pessoa, a primeira morte, pastor, como assim a primeira morte? Porque haverá uma segunda morte, que a segunda morte, ela representa, dentro da escatologia, a separação total de Deus. Essa é a segunda. A primeira morte é a morte que todos nós passaremos, aonde a alma e o corpo não deixarão de coexistir. A alma, o corpo e o espírito. Só que hoje eu não vou tratar do espírito do homem aqui. Pastor, mas eu não creio na tricotomia. Amém. Você é um dicotomista, não tem problema. Mas lá na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso de número 33, a Bíblia deixa bem claro, de forma categórica, que o homem, ele é formado de um corpo, de uma alma e de um espírito. Mas eu quero tratar aqui com você do corpo e da alma, que no momento da primeira morte há uma ruptura, uma separação. E esta mesma alma volta a ter acesso a este corpo no momento da ressurreição. Na ressurreição, este corpo novamente, que é a parte material, ele passará por um processo de ressurgimento e transformação. Só que há um lapso temporal, existe um intervalo que ocorre entre esta morte e a ressurreição. Este intervalo de tempo, dentro da escatologia, é conhecido como o estado intermediário. Anota bem aí, tá? O estado intermediário. Esse é o nome que se dá ao tempo que ocorre entre a morte e a ressurreição. Esse tempo, essa linha, esse espaço, nós denominamos dentro da teologia, dentro da matéria de escatologia, de estado intermediário, ok? Então, o estado intermediário, que é este intervalo de tempo existente entre a morte e a ressurreição, onde, após a morte, a alma e o espírito do homem, ok? A alma e o espírito do homem, que é imortal, é a parte imortal do ser humano, ela continua existindo e de maneira consciente. Ok? A alma continua de maneira consciente existindo. Porém, cada um, observe bem isso que eu vou falar, porém, cada um no seu respectivo lugar. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, você observa que depois da morte, cada uma dessas esferas humanas, ela fica separada e cada um num determinado lugar. Falando de fato da alma, que é a sede das nossas emoções, é quem somos, é o nosso caráter, é quem somos de fato, está ali na alma, ok? E falando da alma, quando ela é separada do corpo, cada um vai para um lugar específico. Se a alma desta pessoa
enquanto essa pessoa estava em vida, e ela serviu a Deus, ela serviu a Jesus, ela obedeceu às Escrituras Sagradas, ela cumpriu os princípios e doutrinas bíblicas, ok? Os mandamentos, que é um sinônimo. Se ela cumpriu, ela realizou tudo aquilo que era necessário, não de acordo com o achar e o querer do homem, mas de acordo do propósito que Deus estabeleceu para ela e pelas doutrinas bíblicas que o Senhor nos deu, por tua autorrevelação, que é a Sagrada Escritura, na profundidade do que Deus nos deu a entender e conhecer dele mesmo. Então esta alma, ela iria para um lugar chamado de bem-aventuranças, ou seja, paraíso. O paraíso propriamente dito. Este é o lugar para os salvos, porque a pessoa que serviu a Deus em retidão, cumpriu os princípios do Senhor, cumpriu a risco o propósito que Deus tinha na vida dele, foi uma pessoa fiel ao Senhor, não só no falar, mas no executar de tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo determinou para nós, igreja, em sua palavra. Se formos de fato um cidadão do reino, se cumprirmos a vontade de Deus, então seremos salvos por crer nas Escrituras, crer e praticar nas Escrituras. Então, o lugar do salvo é o paraíso, um lugar de bem-aventurança. Porém, o contrário, é verdade que esta pessoa seria enviada para um lugar de tormenta, ou Hades, o Hades, como você possa querer pronunciar, que seria ali o inferno propriamente dito. Ok, irmãos? Até aqui eu acredito que você está me acompanhando. Eu estou aqui com o meu material de apoio. Eu acredito que até aqui você está entendendo muito bem. Só que tem um fato muito importante que eu quero tratar contigo agora. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Porque no que diz respeito a esse lapso temporal que nós conhecemos como estado intermediário, existem algumas posições. Preste atenção. No que diz respeito a este lapso temporal que nós chamamos de estado intermediário, existem algumas posições que disputam-se dentro do cristianismo. Aí eu faço menção de um grande teólogo chamado Norman Geisler, que dentro do livro que tem a sua autoria, que é a Teologia Sistemática de Norman Geisler, ele diz que o estado entre a morte e a ressurreição, ok? Se tornou esse momento entre a morte e a ressurreição, ou seja, o estado intermediário, se tornou tema de grande debate, de grande batalha entre os teólogos. E na sua teologia sistemática, ele mostra algumas ponderações. E a primeira ponderação que eu quero dizer contigo é que um lado desses teólogos que acaba tendo uma batalha, uma grande discussão acerca do estado intermediário, um polo desses debatedores, existe aqueles que não creem que existe o tal estado intermediário. Aquele momento, aquele tempo, aquele lapso temporal entre a morte e a ressurreição. No polo da discussão, tem justamente aqueles que afirmam que não existe o estado intermediário. E essas pessoas, elas têm um adjetivo, um nome que se dá a eles, que são justamente aqueles que creem no preterismo extremo. Observe aqui, preterismo extremo. É muito importante que você anote isso. Quem são os adeptos ao preterismo extremo?
aqueles que não acreditam no estado intermediário que eu venho explicando para vocês até esse exato momento. Existem pessoas que afirmam que não existe o estado intermediário, ou seja, se não existe o estado intermediário, a ressurreição se dá logo após a morte da pessoa. A ressurreição acontece imediatamente após a morte. Então, para aqueles que acreditam no preterismo extremo, a pessoa acabou de morrer, em seguida, imediatamente, já vem a ressurreição. Então, não há tempo para o estado intermediário. Esses são chamados, as pessoas que creem na doutrina, vamos dizer assim, no ensino do preterismo extremo. Este é um polo que ocorre dentro dessa batalha, dessa discussão. Existe mesmo o estado intermediário? Não existe? E um dos polos que não creem, eles falam justamente que após a morte, a ressurreição é automática. É automática, no mesmo momento. Só que ainda das pessoas que também não acreditam no estado intermediário, tem um outro polo. E este polo, essas pessoas você até de repente conhece alguém que crê desta maneira. Então, da mesma situação e com outro aspecto, existem aqueles que são proponentes do sono da alma. Ou seja, que a alma, ela fica no estado não consciente, mas que ela fica no estado de sono. E eles afirmam desta maneira que os mortos não estão conscientes entre a morte e a ressurreição. Dentre eles está o adventismo do sétimo dia. Eles acreditam nisso, que a alma não tem consciência e fica dormindo. O preterismo extremo, eles não acreditam nesse intervalo de tempo. Eles não creem no intervalo de tempo de maneira alguma. Então você pegue bem esse entendimento. Pegue bem esse entendimento. Enquanto eu tomo uma água, vai compartilhando aí este link, vai mandando para alguém que você ama, pelo menos para 5 pessoas. Porque olha o conteúdo que você está recebendo hoje, e é só a segunda aula, hein? Olha a magnitude do conteúdo que você está recebendo. É apenas a segunda aula. Enquanto eu me abasteço aqui, enquanto eu lubrifico a garganta, vai enviando esse link. Seja um missionário e um evangelista. Nós estamos na jornada entre a morte e a ressurreição. Glória a Deus. Então, irmãos, não obstante, eu também quero aqui ressaltar que mesmo entre aqueles que acreditam na existência do estado intermediário, agora estou falando daqueles que acreditam, presta bem atenção, mesmo os que acreditam no estado intermediário, entre eles também há debates, e debates acalorados também, porque existe uma visão um pouco diferenciada até entre aqueles que acreditam no estado intermediário. Então existem algumas visões diferentes. Dentro do cristianismo, existe pelo menos 2 grandes posições. Dentro do cristianismo, daquelas pessoas que acreditam no estado intermediário, que é aquele lapso temporal, aquele intervalo entre a morte, a separação da alma, do espírito do corpo, e até a ressurreição. Daqueles que acreditam, dentro do cristianismo existe pelo menos 2 posições, que não enxergam esse lapso temporal, esse estado intermediário da mesma forma. E são 2 posições. A primeira posição, eu quero falar com você aqui, que são chamados de imortalistas. Quem são os imortalistas? Deixa eu falar aqui para você quem são os chamados imortalistas. São os que acreditam que o homem, primeiro, ele é composto de uma parte material,
ok? O corpo físico, uma área material e uma imortal, que é a alma. Né? Pastor, e o espírito? Eu vou deixar um pouco o espírito de lado, que nós vamos tratar dele mais para frente. Para quem é tricotomista, assim como eu, ok? Fique tranquilo que nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas agora a questão é entre o corpo e a alma. Então os imortalistas acreditam que o ser humano, o homem, é composto de pelo menos um corpo físico, que é a parte material, e uma alma, que é a parte imortal ou imaterial. Ok? A parte imaterial. E a alma do homem, por ser imortal, entre a morte e a ressurreição do corpo, continua existindo, ok? De forma consciente. Lembrando que a ressurreição é quando essa parte material, que é o corpo, ela vai ressurgir. Ela vai ressurgir e vai ter novamente acesso a essa alma. Essa parte material que será transformada. Lembra do corpo do nosso Salvador depois da ressurreição? Que era um corpo que podia até atravessar a parede, mas era um corpo que também se alimentava. É justamente este corpo que nós teremos na ressurreição. É o mesmo corpo, né, que Jesus teve, é um corpo transformado. Deixa eu fazer um parênteses bem grande aqui, para depois você falar assim, o pastor Paulo ensinou algo que não é bíblico. Uma coisa é corpo transformado, outra coisa completamente diferente é o corpo glorificado. Tá bom, meus irmãos? Não vai dizer que na ressurreição teu corpo será glorificado, porque eu vou dizer para você que não. Isso é antibíblico. Na ressurreição teu corpo será transformado. Você não terá corpo glorificado na ressurreição. Preste bem atenção aqui. Então, esta alma do homem, por ser imortal, e neste momento ela está consciente, seja no paraíso, no estado de bem-aventurança, ou seja no inferno, no lugar de tormenta. Então, assim, os imortalistas são os defensores da imortalidade da alma. Anote bem isso. Quem são os imortalistas, pastor Paulo? É aqueles que acreditam que a alma é imortal. Pastor, existe grupo de pessoas que creem que a alma não é imortal? Existe. Existe, e nós falaremos sobre isso. Né? Nós falaremos sobre isso, mas eu quero falar daqueles que acreditam no estado intermediário, dentro do cristianismo. Existe uma divergência de visão, e tem pelo menos duas posições. Os imortalistas, que são de fato aqueles que acreditam na imortalidade da alma, que a alma nunca deixa de existir, que ela é eterna, ok? Acredita que o homem é composto de pelo menos duas partes. A parte física, que é o corpo, né, que é a parte material, e a parte imaterial, que é a alma, e que essa parte imaterial, ela é imortal. Ela é imortal. Então eles acreditam na imortalidade da alma. Pois está de acordo com vários textos bíblicos. Eu quero trazer aqui já um texto bíblico para você, para mostrar sobre essa coexistência, né, entre o corpo, ok, e a alma. E quero também trazer para você essa questão da imortalidade da alma. O primeiro texto que eu quero ler com você aqui está no Evangelho de Mateus. Vamos lá. Mateus. Abra aí Mateus, capítulo de número 10. Eu quero ler com você o verso de número 28. Observa bem aqui. Nós temos aqui, eu anotei um bom número de textos, mas não vai dar tempo de nós lermos, né, todos os textos que estão aqui. Você que de repente quiser os demais textos, você pode até mandar aí mensagem para nós, manda aí um comentário, põe um comentário, o que você acha? Não, pastor, eu acredito que a alma é mortal, que a alma num determinado momento ela deixa de existir. Não, pastor, eu sou então um imortalista, porque eu acredito na imortalidade da alma.
Pastor, acredito assim também como o Senhor crê, que o ser humano, que o homem é composto de pelo menos duas partes. A parte física, que é o corpo, a parte material, e a parte imaterial, que é a alma. E que esta alma é imortal. Qual é a tua visão? Você acredita desta mesma forma? Você acredita desta maneira? Coloque aí a tua opinião. Coloca a tua opinião, você que está assistindo aí direto do YouTube, ao vivo conosco, ou se você está assistindo esta aula posteriormente, ou você está no Instagram, ou no Facebook, coloque a tua opinião. E eu quero ler aqui um texto com você que é extraordinário. Mateus capítulo 10, verso de número 28. Olha o que o texto sagrado diz. E não temais os que podem matar o corpo. Então está trazendo a alusão que o corpo, ele é finito. E é para você não temer aqueles que matam o corpo. Porém, esses que matam o corpo, não podem matar quem, irmãos? Qual parte? A alma. Olha o texto está dizendo, para você não temer aqueles que podem matar o corpo. Ou seja, o corpo é suscetível a ter morte, a ter finitude. Porém, esse mesmo que pode matar o corpo, ele não pode matar a alma. Aí o texto continua dizendo assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha que coisa extraordinária. Temei antes aquele que pode fazer perecer aonde? No inferno. Perecer, sofrer, né? Sofrimento. Pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui, esse estado já é um estado de ressurreição. Porque alguns serão, né, ressurgirão, passarão pelo processo da ressurreição para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Então, Jesus é aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. Então nós vemos um texto aqui clássico que mostra que a alma ela é imortal. Ela é imortal. O corpo pode perecer, né? A pessoa pode matar o corpo, mas a alma não tem condição. E aí tem um só que você tem que temer, que ele pode fazer perecer ambos no inferno. Ok? Então a perspectiva tradicional de uma alma consciente, temporariamente separada do seu corpo, essa alma que tem consciência, ela fica, né, temporariamente, tem um lapso temporal, que é o estado intermediário, ela fica separada do corpo, esperando reunir-se novamente. E isso acontecerá no momento da ressurreição. No momento da ressurreição, esse lapso temporal ele deixa de existir. Pastor Paulo, quando acontecerá a ressurreição? Justamente no momento da volta de Jesus Cristo. No retorno de Jesus Cristo, na volta dele, é onde se dará a ressurreição. Aonde esta alma, que ficou temporariamente longe do corpo, separada do corpo, haverá uma nova união. Haverá uma nova união. Então, dentro do cristianismo, existem essas duas visões. Eu falei da primeira, que são os imortalistas. Pastor, mas eu não peguei bem o que é os imortalistas. Aqueles que acreditam na imortalidade da alma. E eles creem que o corpo humano, que o ser humano é dividido pelo menos de duas composições, o corpo material e a alma, que é o imaterial. Então eu falei para vocês do primeiro, né? Do primeiro. Só que deixa eu falar aqui algo para você que eu deixei até anotado. Quanto à reunião da alma na ressurreição, por ocasião da volta de Jesus Cristo, olha o que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo diz. Isso está lá em primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 14.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus dormem, ok? Deus o tornará a trazer como ele. Aqueles que em Jesus dormiram, ou seja, que morreu em Cristo, Deus o Pai vai fazer eles retornar assim como Jesus. Jesus não teve um corpo transformado, assim nós também teremos esse corpo transformado. Ok? E existe pelo menos 2 grupos de defensores da doutrina imortalista, né, que a alma é imortal. Já falei para vocês sobre os imortalistas, né, que creem na imortalidade. E um dos grupos dentro do cristianismo é o próprio catolicismo, a própria Igreja Católica, o próprio catolicismo romano, eles acreditam assim. O catolicismo romano, eles são adeptos também à imortalidade da alma. Eles defendem a imortalidade da alma. Mas ao mesmo tempo que eles acreditam que a alma é imortal, do mesmo tempo que eles acreditam também no estado intermediário entre a morte e a ressurreição, só que eles pregam uma doutrina em que nesse período, entre a morte e a ressurreição, que a alma desta pessoa, ela habita num lugar chamado purgatório. Esta é a doutrina catolicista. Mesmo eles acreditando, mesmo sendo imortalista, mesmo eles crendo na imortalidade da alma, eles apregoam que no lapso temporal entre a morte e a ressurreição, a alma desta pessoa, ela fica num lugar chamado purgatório, para purgar, a fim de que neste lugar, a alma, mesmo da pessoa que não dormiu no Senhor, é como se ela tivesse uma segunda chance. Observe bem, mesmo sendo imortalistas, como são também os católicos romanos, mas eles acreditam que dentro do lapso temporal, e eu sou repetitivo, que é para você aprender, porque não adianta você estar comigo nesta jornada entre a morte e a ressurreição, e todo esse período, e não aprender absolutamente nada, ou só pegar informação. Você precisa pegar informação e transformar essa informação em sabedoria. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro você vai fazer um trabalho missionário e evangelístico, pegando o link desta aula e encaminhando para o máximo de pessoas possíveis. Encaminhando para o máximo de pessoas possíveis que você pode encaminhar neste momento. Envia para bastante pessoas. E dentro do catolicismo romano, eles dizem que neste lapso temporal entre a morte, né, a separação do corpo, né, da matéria, da parte física, da parte imortal, né, da parte imaterial, eles acreditam que nesse período, no estado intermediário, esta alma ela fica num lugar chamado purgatório. E dentro do purgatório, esta pessoa, a alma desta pessoa vai ser purificada, dando à pessoa a condição de ter uma segunda chance. E justamente essa doutrina antibíblica, ela tira, né, do poder do sacrifício do Calvário, aquilo que a palavra do Senhor diz, né? No momento que a Bíblia fala que ao homem é dado o direito de morrer uma vez só, depois disso o juízo, o purgatório arranca completamente a doutrina bíblica para trazer uma doutrina completamente controvertida, que diz que a pessoa no estado intermediário, a alma dela, se encontrará num lugar chamado purgatório, que ela vai ainda purgar os seus pecados. E dependendo desta purgação, ela ainda tem a condição de ir para o paraíso, ou seja, uma segunda chance posterior à morte. E essa doutrina é completamente antibíblica,
Porque a palavra do Senhor diz que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Depois desta primeira morte, dessa morte física, vem o juízo. Que aí lá na frente, como eu disse no início, aí vem a segunda morte, que é a separação total de Deus. Então, nesta ocasião aqui, você vê que os católicos romanos são imortalistas. Eles acreditam na imortalidade da alma. Eles acreditam que o ser humano tem pelo menos, duas composições. O corpo, que é a parte material, e a alma, que é a parte imaterial. E que esta alma é imortal. Porém, eles acreditam que esta alma, posterior à morte, ainda pode ser purgada. Ela pode ser purificada, dando ainda a condição de ir para o paraíso. E se nós pegarmos o que nós lemos na aula anterior, você que está aqui nesta aula e não assistiu à aula anterior, eu indico você a assistir à aula anterior. Esta é a segunda aula da jornada entre a morte e a ressurreição. Nós estamos aqui tratando sobre o estado intermediário. Dentro daqueles que acreditam do estado intermediário, eu tenho falado para você sobre os imortalistas. E estou dizendo que dentro dos imortalistas existe um grupo chamado os católicos romanos, que acredita na imortalidade da alma. Porém, eles acreditam que esta alma, no estado intermediário, pode ser purificada. Vamos colocar um exemplo? Uma pessoa que em vida fez só o mal, morreu não em Cristo. Só que a alma dele pode ser purgada e entrar no paraíso. Totalmente contrário ao que o próprio Jesus nos ensinou na história do rico Lázaro, que nós tratamos em Lucas 16, da aula anterior. Então a fraqueza, dentro desta crença do catolicismo romano, do purgatório, está justamente que não se encontra respaldo bíblico. Não tem um respaldo bíblico para que nós possamos então acreditar, não tem base bíblica, para poder crermos no purgatório, neste lugar na qual eles denominam purgatório. Então, sem respaldo nas escrituras para fazer uma defesa, e ainda oferece aquilo que eu falei, uma segunda chance aos pecadores. A pessoa morreu sem Cristo. Só que de acordo com a doutrina católica, eles são imortalistas sim, mas de acordo com a doutrina deles, ainda há uma segunda chance para os pecadores, para purificar-se neste local antibíblico chamado purgatório. E é um lado tão terrível, por quê? Porque eles adicionam algo ao sacrifício de Jesus, irmãos. Isso é tão terrível, me desculpe você que está aí assistindo esta aula, você que está comigo aqui na jornada, entre a morte e a ressurreição. Você que é um católico, eu estou mostrando para você, dentro das Sagradas Escrituras, que esta doutrina do purgatório, ela é uma doutrina antibíblica. Porque ela anula o sacrifício do Calvário. É como se aquilo que Jesus fez, aquele ato extraordinário do Calvário, é como se aquele ato não tivesse valido de nada, porque ele não foi suficiente. Então, a partir do momento que eu apregou, mesmo sendo imortalista, mas na doutrina do catolicismo romano, eu digo que a alma, independentemente do que a pessoa fez em vida, que esta alma pode ser purgada, ou seja, ela pode ser tratada, purificada, dando a ela a segunda chance para ir para o paraíso. Ela tira completamente o sentido da verdadeira Escritura Sagrada. Primeiro, então você, meu amigo católico, você me perdoe, mas eu preciso te falar a verdade. Eu preciso primeiro ter compromisso com a palavra de Jesus Cristo, o que é verdade. Então essa doutrina do purgatório é antibíblica. Ela é antibíblica. Cai fora disso daí. Ela é antibíblica, não tem como. Porque senão a cruz não é suficiente. E se a cruz, o que foi realizado nela, ou seja, o sacrifício de Jesus,
Os católicos dizem que não é suficiente. Eles anulam a eficácia do sacrifício do Calvário. Porque diz, não, mesmo que a pessoa morreu sem Cristo, a pessoa tem condição ainda de ir para o paraíso. E aí o que adianta então a pessoa em vida viver uma vida casta, uma vida fiel a Cristo? Não tem o porquê. Então a partir do momento que eu não tenho, o motivo, eu não tenho o porquê de cumprir os princípios e as doutrinas bíblicas, porque mesmo eu andando totalmente averso à doutrina bíblica, aos princípios que Jesus estabeleceu, mesmo eu andando de maneira completamente controvertida, eu posso, posterior à minha morte, eu posso ainda ter a alma purgada, posso ser purificado na minha alma e ainda ir para o paraíso. Então, em vida, eu não preciso obedecer a Jesus. Eu não preciso obedecer à Sagrada Escritura. Para que obedecer agora? Porque depois da morte, a minha família vai fazer as indulgências conforme a igreja apregoa. E de acordo com o poder aquisitivo da família, quanto mais moedinha tilintar lá nos cofres da Igreja Católica, mais a alma terá condição de ser purgada e sair daquele estado e ir para o paraíso. Eu espero que o algoritmo do YouTube, do Instagram, do Facebook não penalize-nos, esta aula com conteúdo como esse, por tratar de uma igreja que é milenar no mundo todo. Mas e você? O que você acha? Você está de acordo com isso? Você acredita no purgatório? Eu te dei todas as bases bíblicas mostrando por que essa doutrina é antibíblica. Nós estamos na segunda aula apenas, da jornada entre a morte e a ressurreição. Eu já estou com mais de 50 minutos de aula aqui. Você está tendo um material, um conteúdo extraordinário. E eu não acredito que você vai ficar com esse conteúdo apenas para você. Então faz o seguinte, pega aí esse link e começa a compartilhar, pelo menos para 5 pessoas hoje. Se você tiver pelo menos 5 irmãos na tua igreja, que amam a palavra de Deus, que gostam de estudar a Bíblia, manda para esses 5. Eu tenho certeza que esses 5 conhecem outros 5. E assim nós vamos evangelizar. Nós vamos conseguir alcançar as almas que precisam. Porque só na doutrina do purgatório, quantas pessoas estão enganadas? Observe aí quantas pessoas você conhece que acreditam no purgatório. E aí você, com o que você está aprendendo hoje, você consegue evangelizar essa pessoa. Você consegue falar assim, assiste esse vídeo aqui, assiste esta aula aqui, uma jornada entre a morte e a ressurreição. Assiste aqui. E neste momento que a pessoa estiver assistindo, ela vai conseguir compreender. E aí quem fala maior e de forma mais poderosa que eu, que é o Espírito Santo de Deus, vai converter o coração dessa pessoa. E aí você que enviou o link, Deus no seu livro vai estar lá escrevendo lá, a Maria, o José, o João, o Ricardo, foi o que enviou o link da aula para que a pessoa pudesse ser liberta. Porque o motivo, o resultado final desta jornada que só começou, estamos apenas na segunda aula, o motivo primordial de tudo isso, sabe qual é? É desbaratinar o inferno. É resgatar almas que estão no inferno, para que essas almas, de fato, encontrem o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Então eu falei dos católicos romanos, lembra que são 2 posições, e agora eu vou falar daqueles que encaixam dentro do protestantismo, que são os protestantes, que também são imortalistas. Também acredita que o ser humano ele é composto de pelo menos 2 partes. A parte material, que é o corpo, e a imaterial, que é a alma. Os protestantes também creem assim. Acredita na imortalidade da alma. Acredita que esta alma é imortal. E que após a morte, ou seja, a separação da alma e do corpo, ela continua existindo de uma maneira consciente. Observe muito bem, isso é importante. Consciente. E no paraíso,
que seria aí o terceiro céu, lugar do justo, que nós lemos lá em Lucas 16, 19 e 31, ok? 19 e 31, vamos até ler, irmãos. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu vou ler aqui com você do 19. 19 não, porque nós já lemos na aula passada, né? Que é a parábola do rico e do Lázaro. Eu vou ler a partir do 29. Disse-lhe Abraão, quando o rico pediu para Abraão, né, rogou para Abraão que pudesse ir, retornar até a vossa casa, para que pudesse pregar para os seus irmãos. Você vê a consciência da alma de uma pessoa já morta. E olha o verso 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento, porque aquele homem estava queimando em chamas, estava sendo atormentado, ele estava no Hades. E o rico estava clamando ao pai Abraão que acontecesse isso. Olha o verso 29 que Abraão diz. Disse então Abraão, eles têm Moisés, que nos traz a alusão que nós estamos falando da antiga aliança. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm que ouvir a eles. Depois da morte não há mais condição. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então a doutrina católica do purgatório nós já tiramos da frente. Nós estamos tratando agora sobre os protestantes, que também são imortalistas, também acredita no lapso temporal chamado estado intermediário, e que nesse estado intermediário a alma ela tem plena consciência. E eu estou mostrando aqui para você. E olha o verso 30. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles arrependeriam-se. O que o rico estava pedindo para Abraão era uma prova cabal. Alguém que já morreu retornasse à vida e fosse pregar para os seus irmãos. E aí então eles iriam se arrepender. Eles não tinham condição de se arrepender única e exclusivamente pela pregação da palavra. Eles não conseguiam crer. E infelizmente, eu digo a você, que dentro das igrejas tem muitas pessoas assim também. Dentro das igrejas, infelizmente, você que está aí assistindo, é só a segunda aula dessa jornada, entre a morte e a ressurreição. Eu estou provando para você que também dentro das igrejas, existem pessoas com esta mesma linha de pensamento, esse mesmo raciocínio. Ah, nunca ninguém voltou da morte para poder provar que o inferno existe, né? A morte, mãe de Satanás, é querer provar para o ser humano, enganando ele, transformando a sua mente num estado de cauterização, que é a cauterização da mente, dizendo que o inferno não existe. E aqui o rico está dizendo, Abraão, se alguém ressuscitasse, fosse até a minha família, então eles iriam se arrepender, ou seja, converter as suas ações. Porque o rico estava preocupado que os seus irmãos iam para o mesmo lugar que ele estava. Porque as atitudes eram as mesmas. Então, este rico que já estava lá no lugar de tormenta, já sabia que pela sua atitude, ele estava naquele ambiente, e pela atitude de seus irmãos, ele iria para o mesmo lugar. E ele começou a rogar pelos seus irmãos. Ao verso 31 para fechar. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscitasse. Porque tem pessoas que têm um coração tão endurecido, que nem se Jesus descesse na terra e falasse para eles, eles iriam acreditar. Então eu estou provando que os protestantes acreditam, já chamamos de estado intermediário, no momento em que a morte da pessoa ocasiona na separação do corpo físico, a parte material, da alma que é imaterial, e que esta alma ela tem imortalidade, e que neste tempo ela tem plena consciência. Eu estou dizendo isso para você de diversas maneiras, diversas formas, que é para você aprender.
Aqueles que dormiram no Senhor, esses vão estar em estado de bem-aventurança, ou seja, no paraíso. Os que não dormiram no Senhor, ok, nós já estamos encerrando a aula, porque já deu 1 hora, nós vamos só passar um pouquinho mais. Mas aqueles que dormiram sem estar em Cristo, ou seja, obedecer seus princípios, os seus mandamentos, que é sinônimo, ok? Princípio, mandamentos são sinônimos. Mas aqueles que não quiseram andar em fidelidade com Deus, enquanto vivo, no plano material, este morrendo vai para o lugar de tormenta, ou seja, para o inferno propriamente dito. Ah, mas eles vão consciente? Consciente. Aqui o rico, em Lucas 16, ele sabe que ele estava morto, ele tinha plena consciência que ele estava em tormento, então o sentimento dele ainda existe pós-morte, porque ele sentia a chama arder, tanto que a chama ardia, que ele estava com a boca seca, clamando a Abraão que Lázaro molhasse a tua mão em água. E se ele estava vendo depois do abismo, ele via que no paraíso era um lugar de provisão, porque tinha água. E pedindo, pede para Abraão, manda Lázaro molhar a ponta dos seus dedos e refrescar a minha língua, que estou aqui em tormenta. Então, de repente, você que tem uma dúvida, um parente teu, um familiar teu morreu, você não sabe para onde essa pessoa foi. Você não sabe se a alma dessa pessoa está ciente, tem consciência ou não. Agora eu estou explicando para você. Essa é a segunda aula da jornada entre a morte e a ressurreição. Agora você tem plena ciência de que mesmo após a morte, a alma do teu parente, do teu ente querido aí, está consciente. Ah, pastor, mas morreu sem ser salvo. Então, infelizmente, ele está num lugar de tormento. Ciente disso. Está atormentado em chamas e ciente. E esse processo se dará por eternidade, porque a alma é imortal. E vai ser eterno esse sofrimento. E ainda haverá a segunda morte, que é a separação total de Deus, quando haverá o tribunal do trono branco. Então, irmãos, nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar de maneira alguma. Porque as pessoas pensam neste tempo presente, pensam justamente nas alegrias e nos prazeres da carne nesse tempo presente, e a igreja erra e falha porque ela não tem uma visão para o futuro, uma visão pós-morte, porque, irmãos, a eternidade ela é a ausência total de tempo. Só que fazendo um trocadilho, é tempo demais para ficar sofrendo. É tempo demais, a eternidade é um tempo muito grande para ficar sofrendo, sendo que em vida eu tenho a possibilidade de servir a Cristo. Então Deus não quer te salvar, ou como eu acredito que Jesus já te salvou, se você creu na palavra e o aceitou como teu único e suficiente Salvador, confessou publicamente o batismo não salva, mas é uma característica daqueles que já salvo é. Então, você que está caminhando rumo a essa Canaã celestial, esse paraíso, você tem junto comigo a obrigatoriedade de evangelização. Você tem junto comigo a obrigatoriedade de fazer a obra de missões. Por isso você precisa pegar o link desta aula e mandar para as pessoas. Pelo menos para 5 pessoas, irmãos. Olha, 5 pessoas dentro da sua igreja. Aquela pessoa que todo dia te manda aquele texto tão grande, 20 versículos bíblicos, você vai mandar o link para ela, falar, assiste essa aula que você vai tirar as tuas dúvidas. Você pode mandar aí as suas perguntas, manda também as suas críticas, viu? Porque as suas críticas são muito importantes para mim, muito importantes. Pastor, mas eu não concordo com isso, com aquilo. O que eu acho que você acha, meu querido, não tem muita importância, porque o que prevalece é a palavra de Deus. Mas eu quero ouvir a tua opinião acerca disso. Eu tenho uma certeza que você entrou nesta aula de uma maneira e está saindo de outra. Foi uma hora de conteúdo maciço. 1 hora de conteúdo extraordinário para a tua vida. Então evangelize. Agora você tem uma responsabilidade na mão. Eu estou fazendo a minha parte. Agora eu estou lançando a você essa mesma responsabilidade. Não para que o rosto do pastor Paulo fique conhecido em lugar. Não é isso que eu estou preocupado, irmãos. Porque se a gente pudesse, a gente ficasse só com a voz aqui.
mas é que para que você possa ajudar muitas pessoas. Então nós estamos terminando a segunda aula dessa jornada entre a morte e a ressurreição. Na próxima aula nós vamos falar sobre o seio de Abraão. Nós vamos se aprofundar sobre o seio de Abraão. O que é esse lugar? Aonde é esse lugar? O que acontecia lá? O seio de Abraão ainda está no Hades. Lembra do Hades que eu falei na primeira, pincelei para você aqui na segunda aula também. Aonde está o seio de Abraão? Nós vamos tratar sobre tudo isso. Quando Jesus morreu, a Bíblia fala que ele desceu e pregou para aqueles que estavam em prisão. Que lugar que é esse? Quem são aquelas pessoas que estavam em prisão? A Bíblia fala que Jesus pegou uma parte daquele lugar e levou para outro lugar. Qual é o outro lugar que Jesus levou? Por que ele levou? Quem são essas pessoas? Nós vamos tratar sobre tudo isso. Então, a próxima aula nós vamos falar sobre o seio de Abraão. Então não perca, toda segunda-feira, às 20 horas, direto ao vivo no canal do YouTube. Se você entrar aí no Instagram, você vai ter o link direto, você pode entrar, você não precisa se inscrever, não precisa fazer nada. Só clicar no link e acessar e estar conosco ao vivo. E você tem toda a liberdade de discordar de mim, mas você não tem como discordar da palavra de Deus. Amém? Vamos orar e encerrar essa segunda aula. E semana que vem nós estaremos juntos no mesmo tempo, se assim o Senhor permitir. Aonde você estiver agora, se você tiver condição de parar, né, fechar os teus olhos junto comigo. Se estiver dirigindo, não feche os olhos, não se desligue do trânsito. Né, se estiver dentro de uma condução, fique em paz, mas eu quero orar por tua vida. Amém? Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, pelo operar do teu Santo Espírito. Por mais uma vez nos dá a condição de termos uma aula com conteúdo extraordinário. Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu nesta noite, deu a nós, Pai, condição de responder muitas perguntas que nós temos e muitas outras pessoas também a têm. E eu quero glorificar o teu santo nome por esta vida que teve acesso a este material. Eu não sei se ele assistiu ao vivo, está assistindo posteriormente, no YouTube, no Instagram, no Facebook, não importa, Pai, qual é o meio de comunicação que ele está tendo acesso. Mas eu clamo a Ti, ó Deus, que esta pessoa seja transformada, que esta pessoa seja liberta, que esta pessoa, Pai, não, independentemente do credo religioso dele, se ele for um católico, um bandista, um feiticeiro, um ateu, Senhor, mas que esta pessoa possa ser tocada pelo Teu Santo Espírito e possa, a partir deste momento, ter uma vida transformada. Para a Tua glória é o que eu te peço e também te agradeço, em nome do Todo-Poderoso e Salvador, Cristo Jesus. Meus irmãos, ficam com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, e na segunda-feira eu espero vocês no mesmo horário, às 20 horas, em o nome do Senhor Jesus.